Bom dia, professor. Bom dia, Leonardo, tudo bem com você? Tudo e com o senhor? Tudo jóia. Animado. Apesar do calor. Não tá quente demais, né, professor? Nossa, essa noite fez muito calor. Meu Deus. A gente vai ter que deixar a janela aberta, mas eu moro no 15º andar e mesmo aqui sobe poeira. Impressionante. Aí o nariz começa a Nossa, espirrar. Hã? credo. Bom dia, pessoal. Bem-vindas à aula. Estamos quase nas nossas últimas aulas, né? Gente, são as últimas aulas que vocês têm na escola. Quem diria, hein? Que vocês passariam as últimas aulas em casa. Nós já estamos no dia 17 de novembro. Daqui um mês, vocês já vão ter ido embora da escola, né? Se formado. Espero, né? Que ninguém fique de recuperação. E vai ser. Tem que aproveitar esses últimos momentos, pessoal. Lívia dessa turma? Não é? Não. Não. Por que às vezes aluno de outra turma entra na aula? Confunde, professor. Até eu confundo às vezes. É mesmo? Aparece aluno assim do nada, confunde, né? São muitas salinhas para. Vocês sabiam que as escolas antigamente eram que nem. Olha como é que as aulas virtuais são voltam, né? A cultura é sempre assim, as coisas vão e voltam. Antigamente, nas escolas, não era como é hoje, assim. Os alunos ficam na sala, né? E os professores vão, um sai, outro entra, outro sai, outro entra. Não. Cada professor ficava numa sala só. E os alunos iam até aquela sala do professor. Então, havia aquela sala onde ficava o professor de matemática. Então, os alunos, quando acabava a aula de português, iam para a sala de matemática. E assim por diante. Era como é hoje aqui na aula online. Só que hoje não dá para fazer mais isso, porque imagina a confusão que não deve dar, né? Se agora acabou a aula de geografia, vou lá para a aula de português. Mas eu vou dar uma passada lá no pátio para ver como é que está o ambiente. Aí vira uma bagunça, né? Mas é porque antigamente os alunos eram muito quietinhos. Então, saíam direitinho, iam lá para a sala, assistiam a aula, depois de lá iam para outra sala, e assim por diante. São as mudanças que a gente tem São as mudanças que a gente tem no nosso ensino. Bem, então, hoje vamos iniciar a semana do Se Liga, né? Cada professor estabelece as atividades que serão realizadas nessa semana, são atividades avaliativas. Infelizmente, não dá para fazer atividades muito criativas, como eu costumo fazer nessa semana, por conta da distância, né? Não dá para a gente criar muito para fazer atividades lúdicas. O que nós vamos fazer são atividades de exploração do conhecimento, mas sem ser atividades tradicionais. Eu vou compartilhar aqui a tela para uma das primeiras atividades, quer dizer, não vou fazer atividade exatamente agora, mas é para explicarmos o assunto, né? E a que tópico a atividade se está ligada. Essa primeira atividade nossa está relacionada, está ligada ao tópico dos níveis de linguagem. E inclusive,
um dos temas mais importantes para o Enem. O que são os níveis de linguagem ou níveis de fala? Os níveis de linguagem ou níveis de fala são registros diferentes que nós temos no uso da linguagem. Porque nós não temos uma única forma de expressão da língua portuguesa. Nós temos níveis diferentes pelos quais nós nos comunicamos. E muitas vezes, uma mesma pessoa utiliza níveis de fala bem diferentes. Às vezes, eu mesmo sou assim, no meu círculo de convivência, eu utilizo uma linguagem muito simples. Não me preocupo com regras gramaticais, não me preocupo com a concordância verbal, nominal, eu não me preocupo com nenhum detalhe. Quando eu interajo numa comunidade de fala, num ambiente mais formal, evidentemente que a minha linguagem se modifica, porque o ambiente é outro. Então, os níveis de fala, ou registros, são essas formas diferenciadas com as quais nós nos comunicamos. Porque, evidentemente, você não fala da mesma forma com seu amigo e com o seu pai e sua mãe. Você não fala da mesma forma com seu irmão e com um pastor da igreja, ou um padre, ou uma autoridade policial, o que quer que seja. Nós temos, então, os registros diferentes com os quais nós nos comunicamos. Só que é importante observar que, embora os registros de fala estejam ligados a vários fatores, como a escolaridade, a intimidade, a intenção comunicativa, não existe uma hierarquia entre eles. Havia, sim, antigamente, uma hierarquia na qual a linguagem culta era o correto. E tudo aquilo que não estava compatível com a linguagem culta devia ser mudado, devia ser corrigido, porque o registro culto era a única forma aceitável de uso da língua portuguesa. Houve uma mudança de perspectiva e que até hoje causa alguma polêmica entre pessoas mais puristas, né, ou seja, entre pessoas mais conservadoras, a de que tudo vale. Você vale se expressar de qualquer forma, porque o importante é se comunicar. Não é bem assim. Por que houve essa relativização do certo e do errado com relação à língua portuguesa? Primeiro, se nós pensarmos assim, originalmente, a língua portuguesa é chamada de a última flor do Lácio. Ou seja, Lácio é a região de Roma onde a língua portuguesa surgiu. Ela é a última das línguas latinas, que são derivadas do latim. Então, você tem primeiro as outras línguas latinas, que são muito parecidas com o português, né? O francês, o espanhol, o italiano, romeno, e você tem português, a última. Por ser a última, a língua portuguesa é a menos culta, digamos assim. Por ser a menos culta, e ela já é derivada do latim vulgar, o que é o latim vulgar? Havia o latim clássico, que era o latim falado nas cortes, e o latim vulgar, que era falado na rua, que seria hoje nas comunidades, assim. É desse latim que o nosso português decorre. Então, a nossa língua, ela já não é pura na sua origem. Ela já é resultado de uma adaptação do latim para o convívio entre pessoas não cultas. Além disso, o português brasileiro é mais derivado ainda, porque se ele vem do português de Portugal, não conserva as características do português de Portugal. Se você ouvir um português falando, você tem alguma dificuldade em entender,
Vocês já viram português falando? Eles falam rápido, assim, muito rápido, com um sotaque muito diferente do nosso, e utilizando as formas verbais diferentes e as formas nominais também. Então, eles usam o tu, o vós. Nós aqui não usamos o tu e nem o vós, nós usamos o você e vocês, o a gente, vocês, né? E daí por diante. E, além disso, eles usam sempre o pronome depois do verbo e não antes, né? Então, por exemplo, a gente diz no português brasileiro, né? Vou para casa. E eles já dizem, vou-me para casa. O pronome vai para depois do verbo, né? Eu custo a entender a matéria. Custa-me entender a matéria. Então, eles têm um português muito mais culto do que o nosso. Partindo dessa perspectiva, de que existe algo mais puro, melhor, o português já seria uma decadência, a língua portuguesa, e o português brasileiro, mais decadência ainda. Então, a gente não pode pensar em termos de qualidade na língua. O que a gente tem que pensar é que, em termos de adaptabilidade, existem formas diferentes de utilizar a língua em contextos diferentes. Até porque soa muito pedante, muito pretensioso você estar num ambiente informal, imagina, e começar a falar um português muito empolado, muito culto, fica fora do ambiente. Assim como também não cabe você usar o português muito informal numa situação formal. Imagina você num julgamento, dando um depoimento, ou você fazendo uma entrevista de emprego e usando um português bastante informal. Também não cabe. E por que houve, então, no Brasil, a ideia de que não existe um português errado? Porque quando você ia à escola antes, você chegava e o professor falava, não, você está falando errado. Não é assim que fala, não é assim que escreve, tudo errado. Só que você aprendeu a falar com seu pai e sua mãe. Você aprendeu a escrever um pouquinho com seu pai e sua mãe. Quando você sai da escola e vai para casa, você escuta sua avó falando, seus vizinhos falando. E se você achar que aquilo é errado, porque o professor disse que é tudo errado, você começa a pensar assim, nossa, mas a minha família não está com nada, não. Ninguém sabe falar, ninguém sabe escrever. Se você começa a ficar com vergonha da sua família, os vizinhos não sabem falar, não sabem escrever. Sua avó não sabe falar, não sabe escrever. Ninguém na sua família sabe português. Em compensação, o colega da sala, que é filho de professora e que é filho de advogado, ele sabe falar, ele sabe português. Olha como isso cria na escola uma relação digamos assim, uma relação de discriminação. Uns sabem falar português, outros não sabem falar português. Uns sabem, outros não sabem. Uns falam certo, outros falam errado. Mas não é que falam certo e falam errado, é porque as comunidades nas quais essas pessoas estão inseridas utilizam a linguagem de formas diferentes. Então, para evitar que uma pessoa fique envergonhada da sua origem, achando assim, nossa, imagina você volta para casa completamente envergonhado da sua família. Eu passei por isso. De ter na escola uma cultura muito diferente da cultura que eu tinha em casa. Quando a gente é criança, na escola, cada dia é dia de uma coisa. Um dia é dia da árvore, outro dia é dia do índio, outro dia é dia da bandeira, outro dia é dia do soldado, né? E eu me lembro que houve um dia na sala de aula que era o dia do Saci. E a professora falou assim, eu tinha 6 anos, chega em casa e fala com a mamãe, mamãe, adivinha dia de que é hoje? Aí ela vai tentar chutar, ela não vai acertar, e ela vai falar, de quê, filho? É o dia do Saci Pererê. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, adivinha dia de que é hoje? Ela, não sei não. Adivinha? Ah, não sei, hoje é dia do quê? É dia do Saci Pererê. A minha mãe me deu um tapa na minha cara, que eu até rodei assim.
deu um tapão assim, e eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, porque a professora mandou falar, né? Mas por quê? Para minha mãe, Saci Pererê é o demônio. Porque para pessoas da roça, o Saci Pererê existe. E ele fica nas roças assustando as pessoas. Então, muitas pessoas de roça dizem que já viram o Saci Pererê. Porque ele prega peças, quer dizer, no folclore ele faz isso mesmo, só que não é imaginação. Mas para algumas pessoas bem da roça e bem antigas, ele realmente existe. Então, tudo que acontece de ruim, por exemplo, você está capinando a roça e dá uma enxadada no seu dedo e corta o seu dedo. Foi Saci Pererê. Se os gados lá que você está cuidando fogem e somem, o Saci Pererê que roubou e que sumiu com eles. Então, é uma forma de justificar as coisas que aconteciam. Então, eles criavam essa ideia de que existe o Saci Pererê. Mas veja, então, como a cultura de casa era muito diferente da cultura da escola, e eu assim, apanhei porque eu falei que existia o Saci Pererê. Claro que depois disso, nunca mais eu falei nada que era dia disso, que era dia daquilo, né? É só para dar um exemplo de como as culturas colidem. E para não haver esse tipo de colisão, é importante que se considerem todos os aspectos culturais. É por isso, então, que a gente fala em níveis de linguagem, não para pensar no certo e no errado, mas no adequado a cada circunstância de uso da língua. E então nós temos o registro culto, que é a linguagem formal, que deve ser usada na redação, por exemplo, do Enem. Nesse caso, não cabe a linguagem coloquial. E há o registro coloquial, que vem de colloquium, né, do latim, que é o uso da língua no dia a dia, na oralidade, na fala. Então é importante entender que nível de linguagem não é hierarquia, não é uma superior à outra. São circunstâncias de uso que demandam certos tipos de linguagem. Agora, há pessoas que não sabem usar o português formal. Isso que é o problema. O problema não é você adaptar assim, eu agora vou conversar com os meus amigos no WhatsApp, vou escrever de qualquer jeito, ótimo. Mas você não pode carregar esse estilo de escrita para uma redação, porque já não cabe. Só que as pessoas tendem muito a não saber essa diferenciação, a não conseguir distinguir, né, quando usar um tipo de linguagem e quando usar outra. Então, nós não falamos mais em erro. Não existe mais a ideia de erro, de falar errado, escrever errado. O que existe é falar em adequação. Olha, sua linguagem está adequada para esse contexto. Ou então, sua linguagem não está adequada para esse contexto. Vamos adaptar. Existem, além do nível coloquial e do nível formal padrão, outros níveis de linguagem, como, por exemplo, o regional. Então, dentro desse grande esquema que é o coloquial e o formal, existem ainda outras nuances, como as diferenças regionais. Então, as diferenças de uma região para outra, dentro de um país tão grande como o Brasil, elas influenciam também no nosso vocabulário, no nosso jeito de falar. Então, nós temos regiões do Brasil, por exemplo, na região sul, em que se fala um português um pouco parecido ainda com o português de Portugal, assim como na região norte também. Nós temos regiões em que há gírias e vocabulários muito típicos dessa região. Temos o nível vulgar, que é a linguagem de baixo nível, né? Com palavrões. Tem o nível científico, tem o nível técnico ou profissional, que são os jargões, cada profissão tem a sua linguagem específica. Então, se você ouve uma pessoa falar, você sabe de qual profissão ela é. E tem um nível literário ou artístico. Então, vamos ver. As variações da linguagem, elas seguem algumas variantes.
Elas podem ser variações históricas ou diacrônicas. O que quer dizer isso? Uma palavra que era usada lá na época dos seus pais ou dos avós não tem mais uso hoje, ou então é usada de forma diferente. Por exemplo, o ensino médio no qual vocês estão era chamado de segundo grau. Não se fala mais segundo grau. Era chamado de científico. Também não se fala de científico, não se utiliza mais esse nome científico. Então, são mudanças históricas ou diacrônicas, ou seja, que seguem a ordem cronológica. Outros termos vão mudando de sentido também. Não se faz mais sentido dizer, por exemplo, quando você demora a entender alguma coisa, aí você diz, nossa, finalmente caiu a ficha. Não tem mais sentido, por quê? Não se usa mais ficha. Vocês são da época da ficha? Não, não são. Você sabe o que é ficha? Não? Vi não, professor. Pois, mas vocês já viram essa expressão, cair a ficha, né? Sim, ela já. É porque quando você ia ligar no telefone público, que nem se utiliza mais, né, gente? Eu não lembro, acho que não usa mais telefone público, não. Quando você utilizava aqueles orelhões, né, de telefone público, não havia cartão. Não havia cartão ainda. O que você tinha? Eram fichas, tipo moedinhas, né? Parecido com moedas, e você comprava, né, uma quantidade, e aí você queria ligar para alguém, você jogava a ficha no buraquinho, a moedinha, e aí ela caía. E aí você conseguia ligar. Aí suponhamos que acabou a ficha, você tinha que jogar de novo, porque a ligação acabava, né? Para voltar a ligação. Então você tinha que ficar jogando aquelas fichas, jogando ali dentro e conversava. Aí por isso que existe a expressão, nossa, caiu a ficha, ou seja, agora que deu para fazer a ligação, porque a ficha caiu lá onde devia cair. Olha que coisa bem arcaica, né? Que era você ligar para alguém, ter que usar ficha. Aí depois, então você tinha que carregar na bolsa aquele monte de peso, que eram as fichinhas, assim, eram redondas, né? Como moedas. E que você comprava. Depois veio o cartão, que aí você enfiava o cartão e aí ligava. Então já mudou muito. E hoje você não precisa, porque o celular faz ligação para qualquer lugar, né? Então é uma expressão que perde sentido. Outra expressão também quando alguém está falando a mesma coisa, sempre você fala, nossa, vira o disco. O que é virar o disco? Porque quando você tinha a vitrola, né? Você tinha o lado A e o lado B. Aí depois que você ouvia o lado A, você virava o disco para passar o lado B. Não se usa mais isso. Porque hoje você nem ouve música em disco, nem em CD, nem em fita cassete. Então, a língua vai se modificando também com relação ao tempo. Outra mudança é a mudança diatópica ou geográfica, que é a mudança de um lugar para outro, como eu já disse. As palavras adquirem sentidos diferentes em lugares diferentes. Temos também a variação diafásica, que é a variação entre a linguagem culta e a linguagem não culta, e a variação sociocultural, ou diastrática, né? Mas é mais interessante falar variação sociocultural, que tem variações ligadas às classes sociais, aos grupos sociais, porque cada grupo social tem um tipo de linguagem bem específica. Então, vamos ver um exemplo de variação regional. Temos aqui um exemplo de como um mineiro de interior fala. Então, diz o seguinte, sá passado, era 6 de setembro, e estava eu na cozinha tomando uma pinco-mel e cozinhando um quilo de carne com massa tomate para fazer macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando vi um barulho, vim de dentro do forno, parecendo um tidiguerra, a tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar,
o forno esquentou, o misturou e do fiofó da galinha explodiu. Quê? E o fiofó da galinha explodiu. Nossa Senhora, fiquei branco que nem de leite. Um litro de leite. Foi um trem doido demais, quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber Dom Covim. Não cotou. Proncovou. Ó pra você ver que loucura. Graças a Deus ninguém se machucou. Então é alguém contando uma experiência que teve na culinária. Mas veja que bem no interior mesmo, as pessoas costumam falar assim, né? Emendando todas as palavras. E é típico, é algo que distingue nós mineiros. Se você é mineiro, você vai a qualquer lugar, você abre a boca e as pessoas já sabem que você é mineiro. Porque somente nós emendamos as palavras assim. E emendamos tudo mesmo. Pão de ons, um litro de leite, né? Como é que você tá? Nossa Senhora. É bem engraçado, né? Como o mineiro fala assim. Até quando nós tentamos não falar, nós temos dificuldade. Em falar o português bem clássico, nós mineiros temos essa dificuldade porque nós vamos emendar, não é emendar, é emendar. Então, veja, tentarmos falar o português padrão. Vamos emendar uma frase na outra para falarmos 1 litro de leite. É difícil, mas há lugares em que eles falam. Por exemplo, no sul, eles falam assim: leite quente dá dor de dente na gente. Vocês já viram o pessoal falar assim? Então, eles já utilizam o português diferente do nosso. Eles já falam mais devagar. E aqui temos o exemplo do pão. Na verdade, o nome é pão. O nome é pão francês. O nome é técnico, digamos assim. O pão francês. Mas há lugares em que esse nome varia. Por exemplo, no Rio de Janeiro, ele é chamado de pão de sal. Pão de sal. Aqui em Minas Gerais também. Pão de sal. E até um nome estranho, porque a impressão que dá é que ele... Desculpa, gente. A impressão que se dá é de que ele é feito de puro sal, né? Mas não é. E a gente em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, faz essa distinção entre o pão de sal e o pão doce, né? E também existe o pão de açúcar. Daí o pão de açúcar lá do Rio de Janeiro, do Bondinho, né? No interior do Nordeste, ele já é chamado de pão aguado. Por que pão aguado? Porque ele é feito puramente com água, farinha e sal. Não tem muitos ingredientes. No Ceará, já é chamado de carioquinha. No Rio Grande do Sul, já é chamado de cacetinho. Na região norte, ele já é chamado de carequinha, né? Porque ele é todo seco. Na França, é pistole, que vem de pistola, e em Portugal, carcaça ou cacete. Então, veja que o mesmo produto, o mesmo objeto, recebe denominações diferentes dentro de um mesmo país e, claro, no exterior também. Eu ia passar alguns vídeos, mas não vai dar tempo. Eu vou, então, parar o compartilhamento dessa tela e vou abrir outra tela, só um minutinho.
Então, temos aqui um exemplo de nível de linguagem, uma questão do Enem. Essa questão do Enem aqui trata de um registro de fala, uma pessoa dando uma entrevista. Então, ele diz o seguinte, essa pessoa: eu acho um fato interessante, né? Como meu pai e minha mãe vieram a se conhecer, né? Que minha mãe morava no Piauí com toda a família, né? Meu avô, materno, no caso, era maquinista. Ele sofreu um acidente. Infelizmente morreu. Minha mãe tinha 5 anos, né? O irmão mais velho dela, meu padrinho, tinha 17. Ele foi obrigado a trabalhar. Foi trabalhar no banco e o banco, no caso, estava com o número de funcionários cheio e ele teve que ir para outro local e pediu transferência para um local mais perto, de Paranaíba, que era a cidade onde eles moravam, e por engano o escrivão entendeu Paraíba, né? E minha família veio parar em Mossoró, que era exatamente o local mais perto onde tinha vaga para um funcionário do Banco do Brasil. E ela foi parar na rua do meu pai, né? E começaram a se conhecer, namoraram 11 anos, né? E começaram a se conhecer, namoraram 11 anos, né? Pararam algum tempo, brigaram, é lógico, porque todo relacionamento tem uma briga, né? E eu achei esse fato muito interessante, porque foi uma coincidência incrível, né? Como vieram se conhecer, namoraram e hoje, até hoje, estão juntos, 17 anos de casado. Aqui temos, então, uma transcrição de um registro de fala. O que se observa nessa transcrição, primeiro, são as pausas. Por que as pessoas dão pausas na fala? Por que a gente dá pausas quando vai falar? Para separar algumas falas e Isso, para respirar, né? e para respirar, isso. E também para se lembrar. Porque você, quando fala, você não está simplesmente assim, não é como se houvesse algo dentro do seu cérebro e ele fosse simplesmente lançado para fora. Você vai elaborar a sua fala e aí, no caso, quando você precisa se lembrar de algo, você tem que buscar na mente as lembranças e aí você consegue trazer isso à tona e falar. É por isso, não sei se vocês já viram, os detectores de mentira que existem. Nos Estados Unidos eles utilizam muito isso. No Brasil nem tanto. Mas em alguns, você pode ver às vezes na televisão, em algum programa que vocês já viram detectores de mentira, as pessoas sendo colocadas assim e fazem perguntas e a pessoa responde, dependendo da resposta, a máquina diz que a pessoa mentiu ou que a pessoa disse a verdade. Vocês já viram isso? Eu já. Pois é. Vejam só. Quando você se lembra de algo, suponhamos que alguém te pergunta, o que aconteceu, Leonardo, ontem durante a aula? Suponhamos que tenha havido algum episódio, você vai contar. Se você for contar a verdade, o que você vai fazer? Você vai simplesmente acionar essa lembrança que vem até você. Então você vai falar olhando no olho da pessoa que está te perguntando, porque você está simplesmente lembrando. Agora, quando você tem que inventar, porque você vai falar mentira, você tem que abaixar o olho, você tem que criar na sua mente a situação para você contar. Então, você ou vai ficar piscando muito, porque você não consegue falar assim se você estiver mentindo. Por isso que a gente fala assim, olha nos meus olhos e me fala se você me traiu. E a pessoa, né, ela não vai conseguir. Não é porque ela tem vergonha de olhar nos seus olhos, né? Ai, que eu estou mentindo, não posso. Não, é porque ela vai ter que inventar. E se ela for inventar, ela vai ter que criar uma história. E aí, quando você cria uma história, você não consegue ficar assim com os olhos. Professor, tem Sim, aquilo lá de olhar para o lado esquerdo quando está buscando uma história na cabeça?
Tem. Você olha pro outro lado. Porque tem os lados do cérebro. Existe o lado em que você se lembra, que é o lado da memória, e o lado da criação, né? Então, existe também essa questão do lado, de para onde você olha. Então, você consegue identificar se a pessoa está realmente inventando ou se ela está dizendo a verdade. É uma forma de você interpretar. E aí você consegue mesmo fazer a linguagem corporal da pessoa. E há gestos também. Então, se a pessoa pisca muito, é porque ela está inventando. Se ela então abaixa os olhos assim, é porque ela precisa lembrar. Tenta inventar uma história olhando no olho de alguém, você não consegue inventar assim. É muito difícil. A não ser que a pessoa seja psicopata, né? Porque aí, neste caso, a pessoa ela já vive a mentira. Então, ela não tem a noção da verdade do mundo real a ligação dela com o mundo real, ela é totalmente distorcida. Então, ela consegue mentir com muita naturalidade, mas são exceções. A pessoa que mente realmente muito e ela própria vive a mentira. Então, quando a pessoa já vive essa mentira, ela consegue aí sim falar, inventar. Mas, de modo geral, você não consegue inventar algo olhando para a pessoa, a não ser que você esteja se lembrando de algo que realmente aconteceu e você vai relatar. Mas há ainda na linguagem corporal outros detalhes que denotam, você tem que perceber a linguagem corporal. Por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, o modo como você cumprimenta o entrevistado, ou quando você vai ser apresentado a alguém, né? Você dá um aperto de mão. O aperto de mão não pode ser fraco. Você tem que apertar com força a mão da pessoa. Eles reparam nesses detalhes todos. Conversa com alguém. Você não pode ficar assim com o braço cruzado. O que representa se você está conversando com o braço cruzado? Quando você conversa com alguém com o braço cruzado, assim, representa que você está na fechado, né? Isso, que a pessoa está fechada e que ela está na defensiva, está completamente fechada, ela está com a guarda armada. E com a mão assim, ó. Presta atenção, quando você está com raiva da pessoa, de alguém, você fica com a mão assim. Ó. Não que você vai dar o soco na pessoa, mas você fica assim, em posição de defesa, né? É instintivo, a gente não percebe, mas você fica com a mão, com os punhos cerrados. O pé também, se você está conversando com alguém, olha para o pé da pessoa. Se o pé da pessoa, então você está aqui de frente para a pessoa, o pé da pessoa está virado para a porta, é porque ela não está gostando da conversa, é porque ela quer ir embora. Não que ela fale assim, eu quero ir embora, então vou virar meu pé para cá. Não, é porque ela, o próprio corpo dá os sinais, né? Ou então a pessoa vai visitar você na sua casa e ela está com uma bolsa. E ela fica com a bolsa segurada assim também, ou então nas costas, é porque ela não está à vontade. Então, aí a partir do momento que a pessoa fica mais à vontade, ela tira a mochila, põe assim. Mas se ela está com a mochila segurando assim, é porque ela não está confortável naquele ambiente. Então, os gestos denotam muito, né? Alguns gestos são até explorados pela mídia, pelas novelas, por exemplo, o interesse amoroso, afetivo, o interesse erótico, né? A pessoa demonstra muito mexendo o cabelo, assim, né? Ou estendendo os braços, assim, o corpo, né? Assim, a pessoa fica assim, mais, vou dizer, são demonstrações de interesse, né? A pessoa, principalmente mexendo os cabelos,